Minha gente, ética nas redes é o tema da palestra do professor, mestre, doutor, ex-secretário de Estado dos Direitos Humanos, Júlio Pompeu, que está em Linhares nesta terça-feira. A palestra acontece na Faceli, no bairro Novo Horizonte. Tudo bem, professor Júlio? Tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui em nossos Prazer é todo meu. Professor, o senhor vai tratar desse tema, um tema muito oportuno, muito atual, uma comunicação moderna que nós temos aí. As redes sociais hoje fazem parte da nossa rotina e não há como voltar atrás, né? Algumas evoluções aconteceram no mundo em que impactaram muitos costumes. Temos a Revolução Industrial, que tirou a população do campo e trouxe para a cidade, mudando o comportamento. Uma baita revolução. De lá para cá, a segunda grande revolução, em termos comportamentais, consequência da tecnologia, vem com as redes sociais, vem com a comunicação através da internet, que mudou muito, muito o comportamento social e, infelizmente, apesar de todo o potencial, nem sempre para melhor. É um meio bastante democrático, né? A gente vê pessoas das mais diversas faixas etárias interagindo, comunicando. Agora, está faltando um pouco de cautela, às vezes, nessas conversas, né? Por que falta cautela? Quer dizer, tem um fator ambiental que afeta as pessoas na rede, que é o seguinte: na rede você tem a possibilidade de se comunicar com todo mundo. Então, é de certa forma democratizado o acesso. Mas, da mesma forma que você, nas redes, pode se manifestar, o resto do planeta também pode, em condições de igualdade. O que faz com que nesse ambiente ultra competitivo, né, eu consiga me destacar, né? Geralmente é por uma diferença muito histriônica, chamativa. Então, é um certo apelo a formas apelativas de mensagem. Né? Olha os memes que viralizaram. Como todos eles têm alguma coisa de absurdo, de hiperexposição, de ultrapassar certos limites que ajudam muito a chamar a atenção. Né? Então, virou um ambiente em que a condição, dentro de um campo democrático, né, de produção de informação, para que você seja acessado como produtor de informação, é ultrapassar certos limites que te tornam alguém chamativo. Entendi. Então, chama a atenção mesmo. Isso o primeiro fator. Tem um apelo à apelação dentro da rede. Segundo fator, muita gente navega, se organiza na rede, tem acesso à mensagem a partir de redes sociais. Redes sociais se organizam em torno de algoritmo, né? Uma fórmula matemática. Qual é a lógica do algoritmo? É manter você na rede. Trabalha para isso. Para manter você na rede, ele busca conectar você com pessoas que concordam contigo. A sua tribo ali, a sua turma. A sua tribo. E por mais esquisito que o sujeito seja, por mais minoritário que ele possa parecer, garanto para você, com a quantidade de gente que está na rede, ele consegue uma galera. O mundo é imenso. Né? E essa galera forma em torno dele uma espécie de bolha de opinião, de tal maneira que as posições que ele toma são reforçadas por esse grupo. Quando tem gente reforçando a atitude da gente, a gente se sente mais autorizado a ser truculento com quem é diferente. Né? Fora uma distorção da nossa noção de realidade, porque como poucos rompem a própria bolha, você, da mesma forma que todo mundo pode produzir informação, você pode acessar tudo na rede também. Mas ninguém busca tudo. As pessoas fazem buscas muito limitadas dentro do seu próprio ambiente. De acordo com o seu perfil, né? E como as redes, gerando bolhas, oferecem para você informações dentro do seu perfil, há uma tendência de pensamento homogêneo de tal forma que quando aparece alguém pensando diferente, essa pessoa é digna de ser atacada, de ser agredida. E com gente reforçando, as pessoas se sentem autorizadas a isso. Então, a rede, que podia ser um baita local de discussão, de diálogo, ela é um lugar de confronto de bolhas, de tal maneira que se alguém aparece na minha rede, na minha bolha, na minha frente, dizendo muitas vezes algo com o qual não concordo, atitude comum de muita gente. Ao invés de dizer, eu não concordo contigo, acho que a ideia está errada por isso e por aquilo, acho que o melhor é dessa forma. Dentro do respeito. Dentro do respeito, da franqueza. Deixa de discutir ideias e passa a discutir pessoas. Você só fala isso porque você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, você merece isso, gente assim tem que morrer. Pois é, é um ambiente que acaba desinibindo as pessoas, né? Elas se tornam mais corajosas, imagina até que por conta desse anonimato, aspas, né? Porque hoje é muito fácil, né? Mais corajosas para romper limite, mais corajosas para serem truculentas, desrespeitosas, para fazer o contrário
do que na origem redes sociais propunham, que era unir pessoas. Pois é, vem exatamente no caminho, na via inversa, né? E interessante que, às vezes, nas redes sociais, pessoas dizem, né, colocam certas situações que certamente não fariam fisicamente ou pessoalmente, né? Não diria certas palavras, né? Esse é o grande perigo, né, professor? Na filosofia tem uma lição de Platão, né? Platão contou a historinha de Giges, que é um sujeito que anda, vê uma fenda na terra, acha um gigante adormecido com um anel. Ele vai e cata esse anel, né? Leva para ele. Um anel mágico. Um anel que tem uma pedra que, quando ele vira para o lado da palma da mão, ele se torna invisível aos olhos dos homens. Quando vira a pedra para cima, volta a ser visto. E claro, Platão conta essa historinha para dizer que Giges, se aproveitando da invisibilidade, faz N barbaridades, né? Mas quando está todo mundo vendo, ele se comporta de forma direitinha. A ética tem um pouco disso. O que nos constrange muitas vezes a fazer aquilo que a gente sabe o que é certo, mas muitas vezes é tentado para a coisa errada, é o olhar do outro. Como nas redes as pessoas têm a ilusão de não existir o olhar do outro, porque eu posso ser truculento agora, a pessoa responde, né, com texto, em caixa alta ou com desenho, é diferente de um olhar, olho no olho. Aquele olhar de censura do outro, aquela expressão facial que comunica muitas vezes se gostou, se não gostou, se está com raiva, se não está. Isso faz com que, felizmente, o comportamento das pessoas fora da rede seja muito melhor do que dentro da rede. Agora, é preciso buscar esse equilíbrio, né? Como trazer o olhar do postura, outro, né? Esse olhar que nos lembra dos bons valores, dos bons critérios de convivência, para dentro das redes sociais que hoje são tão importantes e tão presentes na nossa vida cotidiana. Um lugar onde as pessoas, por que dizem, não tem mais diferença entre fora da rede e dentro da rede, o virtual e o real? Porque boa parte dos eventos dos quais as pessoas participam e testemunham, elas levam para a rede para discutir, para formar a sua opinião e ter a sua tomada de posição. Se o ambiente da rede é viciado, você tem um ambiente viciado de decisão. Num país que está confuso que tem o nosso, em que a gente precisa definir tanta coisa sobre o nosso presente com impacto no futuro, a gente discutir com gente em bolha, fica complicado, cheia de ódio, difundindo ódio, avesso ao diálogo com quem é diferente, porque a sociedade é isso, nem todo mundo é igual a gente, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Sem dúvida. Mas se a sociedade está a fim de conviver com gente diferente, como com tantas dificuldades assim a gente vai conseguir essa união, né? Esses valores importantes para nós nos unirmos e discutirmos o que a gente precisa para fazer com que a nossa vida progrida, avance para melhor, ou pelo menos saia do marasmo, do ódio, do desentendimento e da crise, né? Sem dúvida. Tá aí, esse é o assunto, né, da palestra do professor Júlio Pompeu para acadêmicos e convidados, né, da comunidade de modo geral. Na Facele acontece na noite desta terça-feira. Ética nas redes, né? É preciso não perder o controle, né, professor? Saber a diferença do ambiente que a gente está. Bom, falando um pouquinho sobre o trabalho, sobre os avanços que nós tivemos com relação aos direitos humanos, a gente sabe que o senhor leciona na área, né, professor da UFS, inclusive, né? Da UFS. E de várias outras faculdades. Nós tivemos, nos últimos 30 ou 40 anos, uma evolução fantástica no que diz respeito aos direitos humanos, assim, em termos de melhoria da legislação como um todo, né? Mesmo assim, há muitas críticas a esses direitos conquistados. O senhor acha que é uma visão, assim, meio que equivocada ou um pouco restrita do que realmente vem a ser os direitos humanos, esses direitos tão conquistados que a gente tem hoje? Por que houve avanço e por que é importante? O momento-chave é o pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, que foi alavancada pelo nazismo. Qual é a doutrina nazista, né? Parte do pressuposto de que as pessoas não são iguais, de que umas pessoas são melhores do que as outras. E só as pessoas melhores têm o direito de viver com dignidade. O resto é descartável como copo plástico usado. Pode ser inclusive morto em escala industrial, que é o que acontecia em campo de concentração. Quando acaba a guerra e os horrores que esse tipo de pensamento gerou na Europa, olha quanta gente morreu na Europa, olha quanta desgraça foi gerada por esse tipo de pensamento. No pós-guerra você começa uma onda dizendo, olha, as pessoas têm direito a serem tratadas de forma digna, de tal maneira
que eu não posso dizer que um povo é melhor do que outro, somos todos que iguais, o modo de vida é melhor do que o outro. Somos todos iguais, em direitos e em obrigações também, que muita gente se esquece da parte das obrigações, vamos ser francos aqui, né? Dos ônus, né? Se esquece do ônus, tem custo, né? E esse custo tem que ser assumido por todo mundo, né? Não dá para eu exigir respeito sem respeitar, né? Vale para todo mundo direitos e obrigações. E o mundo se sustentou em termos sociais, políticos e conseguiu grandes avanços sociais e econômicos nas democracias, baseado nesse princípio de respeito que a gente hoje chama de direitos humanos. Mas de um tempo para cá, parece que a lembrança do horror da guerra foi se dissipando de tal maneira que no mundo todo, e o Brasil não é exceção, muita gente começa a abraçar esse discurso ilusório de que o problema do mundo são algumas pessoas que, se elas não existirem, vai estar tudo resolvido. Vai estar tudo resolvido. Então você vê isso na Europa, você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso em democracias antigas e consolidadas, em países com a tradição humanista forte, né? Imagina nós aqui, né? Com uma série de problemas, de indefinições históricas que nos afetam até hoje, né? Altamente vulneráveis a esse tipo de ambiente e que é um baita retrocesso da história. Hoje no Brasil, direitos humanos virou sinônimo de defesa de bandido e não é isso. Pois é, eu né? Fiz a pergunta exatamente por conta disso. Às vezes, quando se fala em direitos humanos, né, tem esse pensamento pejorativo até de que é para defender bandido. Mas é uma visão míope de um contexto muito amplo, né? Isso é um mito tão grande quanto achar que homem é tudo igual, que mulher é tudo igual. Não são, as pessoas são diferentes, né? Completamente diferentes. Direitos humanos não é sinônimo de defesa de bandido, e que fique claro, para defender direito humano é preciso que as pessoas que cometam crime sejam presas, cumpram a pena na forma da lei, mas ao mesmo tempo, para que nós tenhamos uma vida com garantias de direitos humanos e com obrigações humanitárias a serem seguidas, é preciso que esses direitos e obrigações sejam previstos em lei e que o nosso grande compromisso moral seja de obediência à lei, porque ou nós nos submetemos à lei, ou então nós nos submetemos a outras pessoas que são mais fortes. Entre nos submetermos ao mais forte e nos submetermos à lei, garanto, é melhor nos submetermos à lei. É claro que, como lei é feita por legislativo, e historicamente os nossos legislativos estão desmoralizados, esse é um problema que nós temos. Há sempre uma desconfiança. Um baita problema. A encruzilhada moral, importante para os direitos humanos, importante para a vida social desse país, é nós conseguimos resgatar a dignidade da política. Não é virando as costas para ela, não é cuspindo na política, não é dizendo simplesmente não gosto, não serve, deixando o campo político aberto para cargos importantes serem ocupados por gente que tem perfil de estelionatário. É o inverso, né? Não é assim que a gente vai resolver o problema. E nem nessa omissão dessa força política, esperar que um salvador desça aí dos céus. Vai sair do nada com milagre, isso não acontece. Tá certo. O professor Júlio Pompeu, até bem poucos dias, poucos meses, né, ainda era secretário de Estado dos Direitos Humanos, e um dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria é o programa Ocupação Social. Nós temos aqui em Linhares 2 exemplos, bairro Avisa e Interlagos, o senhor esteve aqui várias vezes, né, professor? Sim. É nesse público jovem que a gente tem que colocar apostar as nossas fichas, né? Cuidar desse público. Qual é um grande problema humanitário específico do Estado do Espírito Santo? Afeta o Brasil inteiro, mas aqui nós não temos a virtude de ser diferente, né? A morte violenta de jovens nas periferias. Você vai a um presídio, e o Brasil é um país que encarcera muita gente, é o terceiro país que mais encarcera gente no mundo. A primeira coisa que você vai reparar é a faixa etária de quem está preso, é a juventude. Sempre abaixo dos 30 anos. Sempre abaixo dos 30. Boa parte da nossa juventude está morrendo na periferia ou sendo presa. Para mudar esse quadro, é preciso dar perspectiva de futuro para esse jovem. O que faz um garoto, num bairro desse, abraçar o crime com mais facilidade do que abraça a escola? Está faltando opção. É porque muitas vezes ele não vê a escola como um caminho para o futuro, mas vê o crime. Isso é uma ilusão. Então, você dá perspectivas de educação, geração de emprego e renda, e desenvolver habilidades socioemocionais, como respeito, pontualidade, saber resolver conflito na conversa e não na violência, habilidades que são importantes para se dar bem na escola e para ter emprego, são 3 eixos desse programa Ocupação Social, focado no jovem, para mudar essa perspectiva.
E nós conseguimos de uma maneira muito bacana, porque se você olha, o Estado vinha há 10 anos com queda geral no índice de homicídios. Essa curva foi interrompida em 2017 por conta da paralisação da Polícia Militar, em que no mês de fevereiro você teve um mês completamente atípico. Né? Mas ao longo desse período de 10 anos, se você olhava os dados só de jovens de periferia, jovem negro de periferia, essa curva era o contrário, ela passou 8 anos aumentando. A primeira vez que ela caiu foi em 2015, a partir do programa Ocupação Social. Porque as políticas de enfrentamento vêm dando resultado, menos com os jovens na periferia. Então, um trabalho focado no jovem é fundamental. E não é só pelo Estado do Espírito Santo, não. O que nós temos hoje é um programa que é exemplo para o país. Outro dia, o ministro extraordinário de Segurança Pública, né, Raul Jungmann, Raul Jungmann está na defesa ainda. Está na segurança mesmo. Segurança. Raul Jungmann, ele anunciava, né, a necessidade dentro do Rio de Janeiro de um programa com foco no jovem, de periferia, com geração de renda, sabe, com promoção do retorno à escola e aumento da escolaridade, ou seja, os eixos da ocupação social que nós implantamos e mostramos resultado, porque às vezes não basta só uma boa ideia, você tem que ter um bom exemplo. Tem que mostrar o resultado, porque essa repressão por si só não vai levar a lugar nenhum. Não vai. O que a gente está acostumado a ver. O que a repressão podia produzir de resultado, já produziu. E está aí visível para todo mundo, né? Eu quero agradecer aqui a presença do professor Júlio Pompeu, mestre, doutor, ex-secretário de Estado dos Direitos Humanos. O senhor deixou a secretaria, quais os projetos que o senhor tem feito nos últimos meses e os projetos futuros agora? Eu deixei a secretaria no começo de abril, né? Que eu pretendo me candidatar, me lançar a deputado estadual. Olha aí. Né? Então tinha que me desincompatibilizar. Voltei para a universidade, sigo minha carreira acadêmica, né? A palestra de hoje sobre ética nas redes, a ideia é que vire um livro, né? Então estou trabalhando ao mesmo tempo nesse livro sobre ética nas redes, que é importante, é uma reflexão importante para o momento. Muito atual. E ao mesmo tempo, estou aí como pré-candidato a deputado estadual, vamos ver se esse negócio decola. Que bacana esse bate-papo com o professor Júlio Pompeu, então, né? Ele vai falar a acadêmicos e convidados, então, na noite desta terça-feira, lá na Faceli, no bairro Novo Horizonte. Obrigado pela presença, professor. Imagina, uma honra. Muito bem, a você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 VRCA, eu agradeço a sua audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região continua interagindo conosco na nossa página no facebook.com/tvcilinhares. Pode mandar sua sugestão, dica, enfim. Reveja essa entrevista, você pode inclusive compartilhá-la acessando o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Espero você lá na palestra. É isso aí. Se Notícias, Linhares se vê aqui.